constelação tem estado presente na nossa vida como uma forma de ressignificação. Tudo que a gente faz, diz, como a gente vê, como a gente escuta, como a gente sente, tem a ver com uma ressonância, muitas vezes, do que a gente vive no dia a dia e daquilo que nossos ancestrais já viveram. Existem representações muito fortes no contexto de um campo sistêmico, como os que não ficaram, aqueles que morreram, aqueles que não nasceram. Então isso se inclui os abortos espontâneos ou provocados, que no campo das constelações sistêmicas deixam uma energia no seu campo chamado morfogenético, mas que quando ela é excluída de ser olhada, quando ela é simplesmente negada, ela pode atrapalhar no nosso campo energético diário. Pessoas que estão excluídas. Aconteceu de eu poder constelar uma situação ligada a uma família que tinha já sua filha biológica e que incluiu mais 2 seres, que eram 2 filhos adotivos. E aquela mãe com aquele pai passaram pela traumática experiência de ter perdido 2 filhos. E nesse lugar de quem nasce primeiro, de quem tem precedência, quem veio antes tem precedência a quem veio depois. E mesmo que as pessoas percam filhos, né, elas precisam dar esse lugar aos filhos que são abortados naturalmente ou de forma provocada. Como a constelação sistêmica não se detém em julgar o processo, se é certo ou errado o aborto, não é nem esse o mérito. A constelação respeitosamente, amorosamente, acolhe esses seres que não puderam ficar. Por N questões. Às vezes uma mãe não pôde manter uma gravidez porque era risco à sua vida. Às vezes porque foi abandonada e não viu saída naquele momento. Às vezes porque ela teve medo. E assim vai. Às vezes realmente porque não queria ter aquele filho. Mas essa energia, ela pertence ao campo. Então, quando o casal adota 2 crianças, naquela mãe e naquele pai vem a sensação de que eles estariam ocupando, substituindo o lugar daqueles filhos queridos que não puderam vir, tinham sido 2 perdas. E começa esses filhos a ter muito problema, esses filhos adotados. E os problemas eram inúmeros, de comportamento, uma série de fatores que não deixavam aquelas crianças conviverem de forma mais integral. E aí, quando se abre a constelação, se percebe que eles estavam no lugar que era desses filhos abortados. Então, ela passou a ter uma primeira filha, o lugar do primeiro filho abortado, do segundo, e aqueles 2 que foram posteriormente adotados, ganhou o lugar de 4º e 5º filho. Isso se dá porque cada um de nós tem o seu lugar no contexto familiar. A precedência de quem veio antes tem que ser respeitada, mesmo que sejam pessoas que morreram precocemente. Então esse lugar não pode ser ocupado, ele tem que ser respeitado. E esses seres que não puderam vir têm que ser incluídos, porque senão gera emaranhado no comportamento dessas crianças, no comportamento posterior desses pais também, dos filhos biológicos. Dando esse lugar, sem julgamento algum, a gente consegue perceber o emaranhado das relações familiares ser liberado. A qualidade de relacionamento, de convívio e de comportamento de cada ser desse pertencente à família se torna maravilhoso, né? Se torna bem mais harmonioso, porque cada um ocupa o seu lugar devido, sem excluir quem não pôde ficar. Então é muito lindo esse trabalho, né? Eu realizo esse trabalho em Pernambuco, mais especificamente em Caruaru, e online para todo o Brasil e o mundo, né? Eu me chamo Shirley Freitas do Carmo, sou consteladora, sou psicóloga também de formação e tenho visto esse trabalho das constelações
no que envolve as pessoas que não puderam ficar, os abortados, os falecidos já, dando seu lugar de pertencimento como um instrumento maravilhoso, contribuindo para, às vezes, pessoas que fazem anos de terapia e que não conseguem sair do emaranhado. Esse sentimento e essa perturbação externa nos comportamentos tem sido constante, né, naquela família, naquele ser, com sua relação com o todo. E quando constela, isso libera, toma um lugar e a energia passa a fluir. E nesse campo liberado, as pessoas vivem mais em harmonia. Então essa é a dica. Se você perdeu um bebê, se sua mãe perdeu o bebê, se suas avós, suas tias, pode estar no seu campo essa necessidade de inclusão e está causando sintomas, está causando conflitos, está causando emaranhados. É muito legal olhar para isso então. Fazer uso das constelações sistêmicas. Um abraço.